Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa ter já a redenção completa e verdadeira agora, já, nesse instante. A pergunta da semana é se o sistema pode dominar o seu criador. É uma coisa muito comum, principalmente hoje em dia, que está muito no debate sobre isso. Se o robô, por exemplo, pode tomar conta do seu criador, do seu inventor. Se a inteligência artificial vai destruir o mundo, se a tecnologia vai chegar num ponto que vai acabar com o trabalho das pessoas, com a vida das pessoas, se o feitiço vai virar contra o feiticeiro. É uma frase que se diz aqui no Brasil, não importa a conotação sobre feitiço ou feiticeiro, é sobre a criatura se rebelar e tomar conta do Criador. É uma pergunta pertinente com os dias de hoje e, mais uma vez, recorrente em relação ao que a gente já tem de respostas e aprendizado e orientação na nossa Torá. E ligada a essa paraxá dessa semana, que é Parashat Shelach. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o capítulo 23. E vamos falar a primeira sihá da Parashat Shelach. Shelach Lecha, a paraxá que fala sobre a missão que Moshe enviou com 12 líderes, príncipes das tribos, os melhores que tinham uma seleção, o Dream Team, como se diz, com as pessoas mais próprias e capazes e competentes, importantes, corretas, justas, para espionar, trazer informações sobre a terra de Israel antes do momento fundamental da gente entrar, depois de ter saído do Egito, depois de ter cruzado o mar, depois de ter recebido a Torá e já na consequência de realizar o sonho de entrar de volta como prometido na nossa terra em Israel e depois a construção do Beit HaMikdash. O sonho foi interrompido nesse momento e antes disso Moshe foi convencido pelo povo de que deveria mandar espiões para vasculhar, investigar, transitar, fazer turismo, um tour, literalmente essa palavra que é usada em hebraico, para poder entender como era a terra e os seus habitantes, para facilitar a nossa conquista. Essa é a paraxá da semana, Parashat Shelach, no mundo inteiro. Então, já dando a conclusão, a parte mais importante, que serve muito para a gente hoje em dia, o robô não pode matar seu inventor. A inteligência artificial, os sistemas não se rebelam e não causam danos a quem o cria. A gente está falando sobre a natureza, que é uma criação de Hashem, assim como um sistema, assim como um robô, assim como a inteligência artificial, assim como a ciência. Ela continua sendo milagres. Ela continua sob o comando do Criador da natureza, que é Hashem. O mundo continua tendo um dono. Isso é fundamental. A pandemia serviu muito para isso. A gente pensava nisso, a gente percebia isso. E, por alguns motivos, muitos deixaram de perceber ou de ter isso em mente o tempo todo, hoje em dia, e acham que podem, de algum modo, controlar o mundo ou estar subjugados à natureza e o que acontece no mundo sem ter nenhum poder sobre isso, a gente e muito mais ainda a Hashem, que nos confia para tomar conta da natureza e não ser devorado pela natureza ou pelo mundo, mais ainda que a natureza, que nem sempre a natureza é associada com o mundo, mas é uma coisa que está ligada com a outra. Então, como falado, está baseado nesse Passuk. O Passuk
na Torá é Shlach Lecha Anashim, mande para você, por você, de acordo com o teu entendimento, Anashim, pessoas. Shlach Lecha, Urashi explica, Ledatra, segundo o teu conhecimento, com a tua cabeça, com o teu entendimento. Ani, Hashem fala, Eni Mesave Lecha, eu não te mando. E aí surgem algumas perguntas que ele vai trazer exatamente sobre essa explicação do Rashi. E o resultado que a gente sabe que foi, de um certo modo, negativo, que a gente teve que ficar mais 40 anos no deserto, não entrou logo em Israel e a gente não teve a Geulah, a redenção para o mundo inteiro já naquele momento, como teria se Moshe Rabbeinu não tivesse entrado naquele momento junto com o povo que recebeu a Torá, e seria já a redenção definitiva. Não foi assim nos 40 anos seguintes e não é até hoje, depois da construção do primeiro Beit HaMikdash, o segundo e as destruições e quase 2 anos de exílio escuro, pesado, longo, difícil, né? Com tudo que a gente já viveu nos últimos anos e mesmo muitos anos atrás. Então, já também, ainda, eu não comecei ainda a entrar no final da conclusão, porque é importante para a gente fixar isso e depois entender quais são as perguntas, as respostas, etc. Mas a questão então é que, por definição, que exatamente essa é a questão, como Hashem criou o mundo, tem que ter a definição, porque senão não precisava, a gente ficava no mundo espiritual, as almas lá no Gan Eden, ou antes mesmo da criação do mundo, junto com Hashem, sem ter alguma missão para vir aqui, para esse mundo, passar por tudo que a gente passa, a alma presa no corpo, tendo que dominar o corpo, tendo que dominar o mundo, tendo que influenciar e modificar o mundo. Então, por definição, tem que ter a definição, porque é assim que Hashem criou o mundo, com a natureza, com as leis, com a ciência, com os instintos, com os testes, as dificuldades, as questões, o peso, a gravidade, o dinheiro, as coisas negativas, a clipar, né, que é a casca negativa, que a gente tem que tirar para poder pegar o fruto, os desafios e assim por diante. Não preciso dar exemplos que cada um encontra provavelmente na sua vida, espero que não precise tanto, nem seja tão dramático, mas que a gente sabe que é uma realidade. A realidade, por definição, tudo a mesma coisa. A realidade, definição, natureza, mundo é oculto. Não dá para ver Hashem de uma forma revelada, diretamente, Deus, em cada coisa que acontece. Está tudo oculto, revestido, coberto. Então, por isso que a gente vem para esse mundo, para poder revelar, tirar dessa ocultação, tirar do esconderijo, revelar Deus dentro da criação. Para isso tem que estar na criação. E para isso tem que estar usando a nossa cabeça, estar convencido. Então, a frase se repete muito, né, nas empresas, nas corporações, nos trabalhos. E eu ouvi muito isso e aplico isso muito também. É interessante porque eu aprendi isso de uma pessoa que foi diretor, presidente, nesse caso, na empresa onde eu trabalhava, uma empresa muito grande, multinacional. E ele falava, não basta, quando ele pedia alguma coisa para eu fazer, não diria mandar, mas dava uma missão, ele falava, não adianta você só fazer, tem que estar convencido. Porque é óbvio que quando vem do chefe, do diretor, do presidente, do gestor, a gente tem que fazer, é óbvio. Eu também falo isso para os meus colaboradores, façam, porque eu tenho informações que vocês não têm. Por isso que quando é para fazer, não adianta questionar e não fazer, porque às vezes, né, muitas vezes, ou sempre, é rápido, é que nem numa guerra, no campo de guerra, que tem que seguir a ordem do comandante. Mas por ser o mundo que Hashem criou, e ele quer uma moradia justamente aqui embaixo, aqui nesse mundo,
a gente deve não só obedecer e seguir e fazer, mas estar convencido. Então, uma pessoa, um colaborador, um operador, um analista, um diretor, na posição de fazer, se ele faz convencido, sabendo, entendendo, conhecendo por que ele deve fazer isso, ele faz de um modo muito mais completo, e é esse o objetivo. Então, quando Moshe sabe e tem a confiança que Hashem mandou, que a gente tem que entrar, é o momento de entrar em Eretz Israel, em Israel, na Terra Prometida, e o convencem a mandar espiões para confirmar isso. As pessoas estavam seguindo o script. Todo mundo estava seguindo que não basta fazer, mas tem que entender, que é o Nishma. Precisa do Nishma, que é entender. Para o Naaseh, que era para a execução, obedecer, fazer, entrar, conquistar, estava 100%, porque todo mundo tinha essa confiança. Ainda mais de tudo que se passou, os milagres, a saída do Egito, do Mar Vermelho, da guerra contra Amalek, da recebimento da Torá e assim por diante. E a própria vida no deserto, né, protegido, sem precisar procurar comida, tinha recebido o maná, sem precisar procurar água, tinha um poço de Miriam, e a proteção contra a guerra, etc, etc. Então, voltando, esse mundo requer que a gente tenha essa ligação, essa relação, esse entendimento do mundo. Não só fazer o que deve ser feito, cumprir a missão, obedecer, mas também entender, fazer com o nosso entendimento, a nossa concepção. Porque isso é a diferença que tem nesse mundo, não tem lá em cima. Então precisa do Nishma, que é o entendimento. Não basta somente fazer e confiar, mas devemos também entender e fazer com o nosso entendimento. Isso é verdade e continua sendo. Não foi aí o erro dos Meraglim, dos espiões, nem de Moshe Rabbeinu. Então até que quando o povo usa a capacidade e a necessidade que Hashem confiou do povo, é um povo especial, que tinha saído do Egito, tinha havido muitos milagres, recebido a Torá diretamente, que viu Hashem. Então eles realmente eram Kesherim, eles eram corretos, eles eram próprios, eram os principais, o povo inteiro. Então quando eles pedem para entrar em Eretz Israel, porque eles queriam aplicar justamente, eles iam entrar, eles sabiam que era para fazer, para cumprir, para obedecer, mas eles queriam que também tivesse a apreensão, a compreensão, o convencimento, se for que eles usassem a natureza do próprio entendimento, do intelecto, para poder fazer de forma completa. E aí Moshe Rabbeinu também entra em campo, querendo, precisando, inspirado pelo povo, a usar também o seu intelecto. Mas ele, como sendo o soldado e general ao mesmo tempo de Hashem, ele tem que consultar Hashem, se esse é o certo, fazer com entendimento ou simplesmente fazer, que era o que Hashem queria, confiando completamente. Aí Hashem fica, é o catch-22. Ele se colocou nessa regra em que ele tem que responder conforme a regra que ele colocou, que é faça com o teu entendimento, porque é isso que Hashem queria. Então Moshe também se viu obrigado a seguir as suas regras, que é de acordo com a regra de Hashem, e mandar os Meraglim, porque eles precisavam entender, se convencer que eles poderiam conquistar. Então vamos lá, eu já contei tudo, vamos agora voltar o filme, o rolo, para as perguntas da Sirá do Rebbe. Isso aqui, na verdade, é ainda a resposta que o Kalev e Yoshua dão depois para o povo, que falam, a Aretz, essa terra que a gente está passando para entrar lá, que a gente está latur, que a gente veio a passeio, a turismo, entre aspas, não é a passeio a turismo, ela é tová, meod, está ligado com o Yetzer Hará, que a gente aprende no começo da criação. O meod, o meoderra do Shema Israel, bechol levavechal, bechol nafshechal, bechol meoderra, a gente entrar
e vê o bem, o bom da terra, meod, meod, vê o meod, a parte mais material, mais física, mais natural, mais mundana, mais mundo, mais escura, oculta, pesada, grosseira da terra, e a terra mesmo não é céu, não é espiritual, não é as coisas maravilhosas que a gente está vendo aqui no deserto. Isso tudo está lá, e o prêmio maior está quanto mais for o desafio, a dificuldade. É o meod, meod, é o meoderra, é aquilo que é a nossa propriedade, é o dinheiro, é o trabalho, é o ralá, a labuta, o suor de entrar e ter que se dedicar, se esforçar e suar a camisa. É isso que precisa fazer. É o meod, meod, que justamente isso é a recompensa, porque está ligado ao máximo. As perguntas, então, seguindo a sequência da Sirá. Rebbe coloca logo no começo: Moshe é o servo fiel de Hashem. Moshe e Hashem é a mesma coisa. Moshe fazia o que Hashem queria. Ele não tinha uma opinião própria. A opinião de Moshe era a opinião de Hashem. Eles pensavam de forma igual. Moshe pensava igual a Hashem. É óbvio, né? Hashem e Moshe, mas Moshe é o representante máximo. É aquele que é totalmente sintonizado, essa energia completa. Eles pensam, Moshe pensa o que Hashem pensa. Nunca faria nada diferente do que Hashem queria. Então, se sabe que a missão que os espiões estavam sendo confiadas era o certo. O próprio Ramban coloca, e está na Sirá, que a estratégia comum até hoje para conquistar é não se basear somente em milagres. É ir lá, pesquisar, fazer relatório, investigar, analisar. Essa é a estratégia comum. Você entra antes para poder verificar se os bons. Vale para um projeto, vale para qualquer coisa que a gente faça. A gente faz uma preparação, planejamento, uma tomada de informações, levantamento de dados, para poder saber como atacar, como otimizar, como produzir com a maior produtividade, etc, etc. E não se basear em milagres. Então, são duas colocações que se sabe que era o certo. A pergunta é uma pergunta interessante. Se sabia que era o certo, então era o certo realmente. Porque Moshe fez baseado no que Hashem queria, que era mandar. E foi assim que aconteceu. Ele mandou. Mas por que Moshe... Porque Hashem fala para Moshe fazer de acordo com o entendimento dele. Se o dele era o de Hashem e era o certo, por que Hashem não mandou desde o começo? Essa é a pergunta. Por que Shlach Lecha? Por que essa paraxá não é Hashem vai daber Hashem el Moshe? Por que não é Hashem falando para Moshe, mande os espiões? Porque esse é o certo. Por que precisou passar pelo entendimento de Moshe, que era o mesmo que Hashem, mas por que foi por Moshe? A segunda é interessante, como a gente falou, que é o Dream Team. Como que, se eles eram, como a gente vai ver aqui, eles eram as pessoas mais corretas, mais próprias para entrar em Israel, como é que pode, no começo eles estavam tão bem assim, e no final eles acabaram errando tanto? Como é que tem essa mudança radical de um ponto ao outro? Dos melhores, o time dos sonhos, os mais apropriados, até o ponto de fazer um erro e fazer com que todo o povo errasse. Então, como está explicado na Parashá, Kolam Anashim, Roshei Bnei Israel Ema, todos eles eram Anashim, que eram os líderes das tribos, e o Rashi explica, Anashim, Otasha, naquele momento, no começo da missão, eles eram Ksherim, eles eram corretos. Eles estavam fazendo o certo, eles sabiam que era o certo. Mas depois mudou completamente. Então as perguntas que a gente está querendo responder é porque foi Moshe que mandou, não veio de Hashem, e porque teve essa mudança radical dos Meraglim, dos espiões, de estarem certos e passarem a fazer o errado. Então a gente entende que o objetivo da missão, para poder entender a explicação, o objetivo da missão era duas: levantar dados para a conquista, como ter a estratégia de conquistar, por onde, como, etc., que armas, o tempo, etc.
E 2, informações sobre a terra, porque entender como que era geograficamente, não somente só para a conquista, mas dá ânimo, inclusive, ver já como que vai ser o lugar onde a gente está indo morar. Ver na prática. Essa geração não conhecia a terra. Nem Moshe. Nenhum deles tinha entrado em Eretz Israel. Mesmo que já tinha garantia e promessa. Ver é diferente. Não é a mesma coisa. Então, a resposta é que ver era diferente. Então, por isso, Hashem mandou através de Moshe os Meraglim lá. Mas surge uma outra pergunta mais forte ainda. Até o ponto, tá certo que ver é diferente de que só ter ouvido ou ter a fé e a confiança que Hashem mandou e ele vai cumprir e vai dar tudo certo. Mas, então, ver é diferente, a resposta, por isso que ele foi, o Moshe mandou mesmo assim, e ele que tinha que mandar, mas ao ponto de colocar em perigo a vida dos espiões, porque estava correndo um perigo, já que não era tão fácil assim conquistar a terra. Então a resposta, chegando no final, são coisas interessantes que eu já coloquei no começo. A base da Torá é fazer e entender. Assim que a gente recebeu a Torá, a gente aceitou fazer antes de receber a Torá, antes de saber o que tinha, a gente não perguntou o que tinha, a gente falou, vamos fazer nascer e depois vamos entender Nishma. Então as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só fazer e confiar. Entrar em Israel como foi ordenado, mandado, garantido, prometido. A gente tem que entender porque, por definição, como eu falei, o mundo está ligado com a natureza, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com o nosso convencimento. Não é só fazer, mas estar convencido do que a gente tem que fazer. Em cada coisa, no nosso dia a dia, no trabalho, na rua, em casa, é a gente também usar o que a gente tem, o que a gente recebeu. E o entendimento, certamente, para todos, não importa o nível, é parte do nosso patrimônio que a gente deve usar. Dos nossos ativos, dos nossos recursos que a gente tem. Então, é fazer e entender. E aí tem a explicação. Pelas leis da natureza, era óbvio, no entendimento de qualquer pessoa, que não tinha como conquistar. Não tinha como, não tinha. Tinha um gigante, era uma terra difícil, terra com os frutos enormes, tudo exponencial, potencializado, grande. Não só os gigantes estavam lá, como os frutos, como tudo para o bem e não tão bem. Né? É tudo muito maravilhoso, como a gente conhece Israel, quem conhece, quem foi, quem visita, quem mora, sabe o quanto é especial essa terra, que é o centro do mundo. A questão, então isso estava certo, porque é assim a natureza, e é assim que eles tinham que ir, porque eles tinham que entender, e viram a coisa certa. Só que a questão foi eles dar a opinião e convencer o povo do contrário. E isso era o oposto da missão. Porque no momento que eles falassem, olha, é impossível conquistar. É impossível. Não é difícil só. Não é complicado. Não é complexo. Não é desafiador. É impossível. Não tem como. Por isso, isso, isso. Iam ter várias razões. E traziam até provas para isso. Como eles trouxeram. E Caleb e Yoshua deixaram. Só não carregaram. Se a conclusão deles, eles não precisam concluir. Nem mesmo Moshe. Se o povo aceitasse, mesmo assim, vamos lá, porque Hashem mandou, a gente viu, a gente usou a nossa cabeça, viu que é uma coisa impossível, não é nem só difícil, como eu falei, é impossível. Mesmo assim, aí sim vamos exercer a confiança, a determinação, a parte de seguir ordens, de receber o jugo divino. Aí daria tudo certo. Só que no momento em que eles dão um passo a mais e dão a opinião deles, que era o ser, era o perigo que fazia parte da situação, porque Hashem e Moshe deram o poder a eles e falaram, vocês devem usar o seu entendimento para se convencer que é para a gente entrar em Eretz Israel.
Só que eles usaram isso para dar uma opinião de que não era para entrar. Então aí eles foram contra a missão e convenceram o povo disso. Aí está errado, e por isso que teve esse resultado. Não vou dizer que é um resultado negativo, porque era o resultado esperado e fazia parte da missão. Estava incluído no pacote. Então, agora chegando no ponto final e resumindo tudo, a orientação nossa prática para a gente hoje em dia. O nome da Paraxá já revela isso, desde o começo. O nome é missão. Não é entendimento, não é nishma. Missão está ligado com naasé, vamos fazer. A missão é para executar. No fundo, o que importa é isso, fazer, trazer a taça, ganhar o jogo, ganhar o campeonato, conquistar o mundo, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Máxima, fazer desse lugar aqui embaixo uma moradia para Ele, uma moradia aqui embaixo. Essa é a nossa missão. Isso a gente tem que fazer. E isso está garantido, está prometido. E o Rebbe voltou e lembrou várias vezes até hoje, o tempo todo. Essa é a nossa missão, pedido por Hashem e garantido e prometido por Hashem. Então a gente tem que ter essa confiança que a gente vai conseguir. Então, mesmo no entendimento que também é requerido que a gente tenha um entendimento, um convencimento de que a gente consegue, que a gente pode, mesmo da natureza, seguindo todas essas dificuldades que estão tendo. Não tem que tapar o sol com a peneira, que não tem dificuldades, que o mundo está dando boas-vindas, tudo tranquilo para a gente já trazer Mashiach, de uma forma óbvia, unânime e gratuita, sem muito esforço. Não, pelo contrário, faz parte do jogo, a partida, o campeonato, de que tem momentos muito difíceis, que a gente tem que virar o jogo. Está tudo corrompendo, tudo indo contra, não a favor, porque isso são as leis da natureza. A regra da natureza é ligada à gravidade, a peso, envelhecimento, dificuldade, desconfiança, e quando tem uma coisa boa já começa um movimento dizendo que não, isso aqui veio para destruir o mundo, etc e tal, que o robô vai ganhar do criador, que a natureza vai se rebelar, que a natureza vai acabar, que o mundo isso, aquilo e tal, apocalipse. Então tem isso já, porque faz parte do mundo, isso faz parte do que Hashem colocou dentro do mundo para poder a gente vencer isso, senão não tem graça, senão não teria o que fazer. Se tivesse tudo já resolvido, como estava para Adão, e aí Adão nos colocou nesse imbróglio, nessa confusão, porque essa é a nossa missão principal. Quanto mais tem, isso mais a gente consegue ter valor, ter mérito. Por isso que também aconteceu a gente não ter entrado naquele momento, não ter entrado ainda em vários outros momentos, mas há 32 anos atrás, na verdade, agora 29, né? Que teve Gimel Tammuz, e a gente agora está pronto definitivamente, porque a gente aprendeu a lição. Agora a gente pode dizer que a gente aprendeu a lição. A nossa missão é importante, é a mais importante, é o fundamental, isso a gente tem que fazer. E agora a gente já conseguiu também entender isso, se convencer disso. Temos que convencer o mundo inteiro disso. Tem um mundo, sim. Hashem quer que a gente entenda o mundo e domine o mundo e faça sistemas e tecnologias, processos, máquinas, aparelhos para conquistar o mundo, para dominar o mundo, para entrar em Eretz Israel, porque Hashem colocou a nossa missão nesse mundo aqui. Então não pode se alienar, se esconder e fugir, ou se entregar. A gente precisa agir no mundo, entrar em Eretz Israel, não ficar escondido no deserto, ou na yeshiva, ou na faculdade, ou em algum lugar em casa, sem ir para fora. A gente tem que espalhar as fontes. E é isso que a gente tem que fazer. Entrar no mundo, entrar em Israel, mas com a força da Torá, com a força dos ensinamentos de Hashem, para o mundo inteiro, que a gente conquista da forma correta, não fica escondido, a gente domina, que a gente está seguindo a missão daquele que é o dono do mundo, que quer isso e que dá força para a gente. Então, o mundo sozinho realmente corrompe, como o Rebbe traz no final da Sirá, que
fala sobre o suborno, né? O mundo suborna, o mundo corrompe, o suborno corrompe, muda, desvia do foco do principal, que é conquistar a terra, conquistar a natureza. Como os Meregelim falaram, eles falaram que a terra de Israel engole os habitantes, como um terremoto, né? Que é a força da natureza, a força do mundo, que engole, não deixa a pessoa ser, entre aspas, inocente, ingênua, pura, boa, sem casca, sem as dificuldades, sem um esforço, sem o foco, a intensidade. O mundo por si só, isolado, sem a Torá, sem a nossa moral, sem a ética, sem a bondade, realmente engole seus habitantes. Mas não é para fugir disso e querer voltar para o deserto e ficar lá na paz, sombra e água fresca, tudo de bom. É justamente no mundo mais baixo que a gente tem que fazer a moradia para Hashem. Então, é sim para entrar nesse Israel, é sim para usar o nosso entendimento que a gente consegue, que a gente pode, que a gente vai, e que principalmente a gente está confiando que isso é o certo e vai acontecer agora. Terminando com as palavras do Rebbe, o Rebbe deixa muito claro isso nessa Sirá, que foi em 1973. Isso provavelmente foi antes da guerra de Yom Kippur. Então tem aqui já também uma força para o Rebbe, dando naquela época e ainda muito mais agora, porque agora é o principal, a reta de chegada para Mashiach. O Rebbe fala assim, Veledeikar, e assim, Magiim lekibush ares, assim a gente consegue chegar, alcançar a conquista da terra, Ligvloseia, com todos as suas fronteiras, Ad Lakium, até que a gente vai seguir a profecia e o mandamento, e Arriba Hashem Eloker et Gvuler, Hashem vai ampliar, expandir as nossas fronteiras, Beviat Mashiach Tzidkeinu, com a chegada do Mashiach, do justo Mashiach, Bimerav Amen Mamash, que seja agora, já a gente está com Mashiach, já definitivamente em Israel, com o mundo inteiro de paz, agora já. Tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Shabbat Shalom.